Audiobook: O Semeador de Memórias, Lutas e Milagres. Quinta década: a arte de transformar feridas em caminhos e dor em vocação. Quinta década, 1968 a 1977. Nas quedas, encontrou bússolas para recomeços. Edson iniciava um novo ciclo, a vida acadêmica, com os olhos voltados para um futuro novo e diferente. Agora, no lugar da farda e das insígnias do exército, era o jaleco branco e os corredores dos hospitais que o aguardavam. O cenário internacional era uma sinfonia paradoxal. Paris, em 68, erguera bandeiras de rebeldia. Um grande movimento começou com a reivindicação de jovens estudantes franceses pelo fim da intervenção das tropas do país na Argélia, somadas às insatisfações dos operários pelos baixos salários. No entanto, essa revolta representou muito mais do que um enfrentamento ao governo, mas uma revolução cultural, considerando o fortalecimento dos movimentos defendendo a liberação sexual e a igualdade de gêneros. Aos poucos, a revolução foi se espalhando por outros países da Europa. As ruas foram tomadas por estudantes e operários, ecoando também no México. Nos Estados Unidos, o barulho não vinha apenas das bombas no Vietnã, mas das vozes de jovens contra a guerra, de feministas pedindo igualdade de direitos e das lutas contra o racismo. Essas lutas em prol dos direitos civis da população afro-americana tiveram como grande líder Martin Luther King, que se tornou o símbolo desse movimento e inspirou diversas ações afirmativas naquele país. Entre guitarras elétricas e flores no cabelo, o movimento conhecido como contracultura inventava outra forma de existir. Woodstock, em 1969, transformou-se em um altar efêmero dessa liberdade. A década seguiu com golpes e quedas. O mundo testemunhou o Chile de Allende ser esmagado pelo general Augusto Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos. Em 74, a renúncia de Nixon revelava que até o gigante americano era mortal. Pouco depois, nossa vizinha Argentina mergulhava em uma das ditaduras mais brutais. Em meio a tudo isso, a tecnologia soprava novos ventos. O homem pisava na Lua em 1969. A informática começava a nascer em chips minúsculos. A Microsoft e, em seguida, a Apple prometiam um futuro ainda inimaginável. O petróleo, porém, lembrava a todos, em 1973, que todo império é vulnerável, arrastando o mundo para crises econômicas. E o Brasil? Aqui, a década foi ainda mais contraditória, um terreno em que flores e espinhos se confrontavam no mesmo jardim. O AI-5, em 68, instaurava o silêncio. Congresso fechado, imprensa amordaçada, artistas vigiados, estudantes perseguidos. No ano seguinte, Médici assumia o trono da repressão, transformando o país em um imenso DOICOD. O milagre econômico vendia a imagem de um Brasil grande, embalado pelo slogan "Ninguém segura este país", enquanto a desigualdade aumentava, contrastando a pobreza do povo com o alto escalão. Mas a alma brasileira não se rende fácil. Enquanto a polícia censurava, a música reinventava a resistência. Caetano e Gil, mesmo no exílio, deixavam sementes. Chico Buarque cantava metáforas afiadas que escapavam do crivo da censura. Milton Nascimento e o Clube da Esquina traduziam em som a mistura de dor e esperança de uma geração. O futebol também era usado como pano de fundo. Em 70, a seleção tricampeã trazia uma falsa alegria aos brasileiros. A taça erguida por Pelé no México foi usada para promover o regime. As utopias também eram evidenciadas no mundo da bola. Garrincha, o anjo torto, morria esquecido e pobre, contrastando a vitória coletiva com a derrota pessoal. A cada página desse tempo, o Brasil parecia escrito com tinta paradoxal. De um lado, a violência da repressão, as perseguições e as torturas que escorriam como sombras sobre a juventude. De outro, a beleza da arte, da música, da poesia e da resistência que nascia até dentro da igreja, agora mais ousada em erguer sua voz pela democracia.
E no meio desse país de silêncios e canções, caminhava Edison, que trocava os regulamentos militares pelos livros de anatomia, os códigos rígidos pelos códigos genéticos e as brocas de dentista por novas possibilidades. Era um sobrevivente que equilibrava sonho e medo na corda bamba da história. Mas Edison não era um estudante qualquer. Enquanto seus colegas de turma na Universidade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro ainda estavam em plena juventude na faixa de seus 20 e poucos anos, ele já atravessava a casa dos 40. E claro, não poderia passar despercebido. Era chamado de vovô. O apelido, entretanto, não carregava veneno, nem zombaria ou bullying, apenas um apitado de graça. Afinal, ele não se encolhia diante das diferenças. Ao contrário, sua maturidade lhe rendia respeito e sua energia contagiante desarmava qualquer ironia. O salário ainda miúdo do exército exigia que Edison buscasse novos caminhos para complementar a renda. E como sempre foi movido por desafios, decidiu concorrer a uma bolsa de estudos. Fez o exame de seleção e, como tudo na sua vida acontecia rapidamente, foi classificado em primeiro lugar para o curso de iniciação científica no Instituto Oswaldo Cruz. Esse instituto era um templo da ciência brasileira, um universo das inúmeras possibilidades. Ali, Edison mergulhou em um mundo de bacteriologia, vacinas, soros antiofídicos para venenos de cobras e aranhas, protozoários, um verdadeiro universo microscópico. A lista de disciplinas parecia infinita e ele, que já acumulava as da faculdade, fazia tudo em paralelo, uma maratona acadêmica digna de atleta. Nos bancos escolares, os alunos eram agrupados por letras A, B, C, D. Foi nessa divisão que Edison conheceu Efídio, um companheiro fiel que se tornaria figura essencial em sua vida e mudaria de modo silencioso e duradouro os rumos da família. No instituto, foi nomeado bolsista de iniciação científica e conheceu também Desiré, colega médico e parceiro de laboratório. Sob a supervisão do Dr. Rocha Lagoa, os dois mergulharam no setor de soros e vacinas, mas cada um dentro de uma área específica. Desiré pesquisando sobre tétano e Edison ficou a cargo de outra doença, a difteria. Eram jovens cientistas em busca de descobertas microscópicas. As pesquisas, sob a batuta do professor Vantuil, chefe do laboratório, tinham um peso histórico. Entre experimentos e noites mal dormidas, Edison realizou um trabalho precursor sobre a vacina da difteria. Já existia a imunização contra a doença, mas a pesquisa abriu novas possibilidades dentro da ciência. Hoje, essa vacina se desenvolveu e se transformou na junção de 3 patologias, originando a famosa DTP, contra difteria, tétano e coqueluche. Hoje é aplicado em crianças do mundo inteiro. O método era trabalhoso, quase artesanal. Inoculava-se o antígeno difteriano em cavalos que ficavam soltos nos pastos de manguinhos para estimular a produção de anticorpos. Depois de um tempo, os animais eram sangrados. O sangue decantava, separava-se o soro das hemácias e glóbulos brancos eram dosados, e esse líquido precioso era invasado para servir às pesquisas. Assim, nasceu o primeiro trabalho científico de Edison, experimental, mas pioneiro. No segundo ano, Edison permaneceu em Manguinhos, mas logo veio a frustração. Recebeu uma bolsa de valor menor do que outro candidato que sequer tinha notas melhores. Revoltado, bateu à porta de Rocha Lagoa. O doutor, com calma, explicou que o valor reduzido era uma estratégia para manter Edison mais tempo no instituto. Ele não acreditou e o orgulho falou mais alto. Hoje, já idoso, admite, era verdade. Se tivesse aceitado, talvez tivesse conquistado uma bolsa ainda maior no futuro. Mesmo deixando a pesquisa, o conhecimento adquirido virou diferencial na cadeira de bacteriologia. O professor Vantuil, que assumira o lugar de Rocha Lagoa, agora convidado para ser ministro da Saúde, fez uma brincadeira que ressoou como elogio. O Paim nem precisa prestar exame, podia estar dando aula aqui no meu lugar. E não foi exagero. Edison foi aprovado com louvor e, atencioso, sempre ajudava os colegas perdidos nos labirintos da microbiologia.
Edson deveria ter se desligado do Instituto Oswaldo Cruz, mas sua sede de conhecimento o impediu. Requereu matrícula no curso de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública, também vinculada à Fundação Oswaldo Cruz. No primeiro ano, conseguiu bolsa de estudos. No segundo, também. O curso era puxado, quase insuportável somado à faculdade. Não conseguiu aprovação em todas as disciplinas, mas não desistiu. Pediu para complementar no ano seguinte o que faltava e obteve autorização. Logo depois, o regulamento mudou, proibindo a diluição do curso em mais de um ano. Mas Edson, esperto e persistente, já tinha garantido sua brecha. Assim, seguiu adiante e conquistou mais uma titulação, a de sanitarista. Apesar da rotina carregada de estudos, pesquisas e compromissos, Edson encontrava brechas para estar com os filhos. Não era fácil estarem juntos. O tempo parecia sempre curto, mas, quando chegava um pouco mais cedo, transformava o terraço em sala de aula e o parapeito da janela em banco escolar. Ali, reunia os 3 filhos e abria janelas não apenas da casa, mas do universo. Com entusiasmo de professor, apontava o céu, nomeando planetas e constelações. Falava sobre estrelas e a imensidão do universo. Foi assim que, em 1969, os apresentou e fez compreender a grandeza de um feito histórico, a chegada do homem à Lua. No dia 20 de julho, a missão Apollo 11 da NASA pousava na superfície lunar com Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Armstrong, ao descer da nave, pronunciou a frase que atravessaria séculos. Um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Edson repetia as palavras com solenidade, como quem sabia que não falava apenas de ciência, mas de esperança. Para as crianças, era como se a lua tivesse ficado mais perto do terraço, tão próxima que quase podiam tocá-la com a ponta dos dedos. Meu pai levava sua rotina frenética na faculdade e cursos, além de diversos compromissos, mas ainda encontrou energia para empreender. Morávamos no apartamento no bairro do Fonseca, em Niterói, uma cobertura que ainda estava sendo paga em prestações. Para adquiri-la, ele dera apenas a entrada, fruto da venda da sua Kombi. Mas com 3 filhos, faculdade puxada e salário baixo, grande parte das despesas recaía sobre minha mãe, Rosalda. Diante desse quadro, ele resolveu buscar outras fontes de renda. Alugou a cobertura e levou toda a família para o Rio, onde comprou, na troca de um carrinho que possuía, uma confeitaria e um sobradinho anexo. Quem assumiu o balcão foi tia Nora, irmã de Eurídice, a madrasta de Rosalda, que viera do Espírito Santo especialmente para ajudar. Assim, entre a vida universitária, cursos e pesquisas, ele inaugurava mais uma aventura comercial. Eu e meus irmãos, Afonso e Lindaura, ainda crianças de 8, 12 e 11 anos, respectivamente, guardamos as lembranças de nossa infância como uma época de pura fantasia, embora tivesse sido uma fase de muitas mudanças, perrengues e improvisos. Dessa fase, uma cena ficou especialmente gravada como marca registrada de minha mãe, Rosalda, sua solidariedade. Morávamos na rua Frei Caneca, justamente onde mais tarde seria erguido o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, inaugurado em 1984. Naquele tempo, era uma região de sobrados antigos e saneamento precário. Num temporal devastador, o bairro foi tomado pelas águas, deixando dezenas de famílias de casas baixas totalmente desabrigadas. Minha mãe voltava da universidade encharcada, com a água da chuva subindo até as canelas. Tomou um banho, desinfetou-se com o rigor de quem entende de saúde e prevenção, mas não descansou. Decidiu abrir nossa casa, um sobrado, e acolher todos os desabrigados. Crianças enlameadas iam direto para o chuveiro, sob o cuidado de Rosalda, que não tirava da cabeça o risco de leptospirose. Quando a água baixou, mães e filhos voltaram às suas casas. Ficou a lembrança de um gesto simples, mas grandioso de humanidade. Com o tempo, as finanças melhoraram e meu pai comprou um apartamento no mesmo prédio onde moravam tia Régia e tio Borges. Para nós, crianças, era uma festa. Domingos viraram sinônimo de almoços fartos, com os cardápios de tia Régia reunindo a família em torno da mesa. Houve até inovação tecnológica.
Um irmão da minha mãe, engenheiro, ficou hospedado conosco por um período. Atendendo aos nossos pedidos, construiu um interfone improvisado que ligava nosso apartamento ao de tia Régia. Puxou fios pelo lado de fora do prédio até as janelas. Era tosco, meio bizarro, mas para nós soava como o ápice da modernidade, um interfone high-tech. Não precisávamos mais subir o elevador para dar recados. Além disso, o sistema servia para marcar jogos de vôlei, futebol no pátio e as brincadeiras de pique-pega, queimada e outras que só a imaginação de criança entende. Meu fiel companheiro era meu primo Laurício, que topava as ideias mirabolantes. Para a criançada, era o paraíso. Mas quem tinha muitas ideias mirabolantes era mesmo o meu pai. Sua cabeça não parava de inventar. Arrendou um bar no bairro de Fátima, chamado Cascatinha. Para aumentar o faturamento, tia Régia, que chegava cansada do trabalho onde era enfermeira-chefe do Hospital Souza Aguiar, ainda ajudava, cozinhando ovo coloridos e fritando sardinhas, que viraram sucesso de balcão. Logo, a cabeça fértil de Edson transformou o bar em uma das primeiras loterias esportivas do Brasil, a famosa Loteca. Regulamentada em 1970, começou como experiência no estado da Guanabara, com prêmio fixo de 200 mil cruzeiros novos e 100 mil bilhetes distribuídos. O futebol carioca, com Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, estava em alta, embalado pelo tricampeonato mundial, e a ideia de apostar no esporte pegou fogo. Edson conseguiu uma concessão de número baixíssimo, 302. Um feito histórico, considerando que só havia poucas centenas de lotéricas no estado. Com tanto trabalho e a vida em ritmo frenético, acabou envolvendo a família e até amigos próximos para ajudar na perfuração manual dos cartões, trabalho minucioso que deixava os dedos doloridos. Mas no fim, quem assumiu a operação diária foi um funcionário, o Noral. Mas a credibilidade logo se mostrou traiçoeira. Noral, ou melhor, Lalau, como se revelaria, começou a aplicar um golpe engenhoso. Apostadores do bairro entregavam dinheiro para dezenas de cartões que ele simplesmente não enviava ao sistema. Entregava recibos falsos e embolsava a diferença. Era uma bomba relógio. Se algum desses apostadores ganhasse, Edson seria responsabilizado. A sorte é que a intuição de Edson era apurada. Num fim de semana, após o fechamento da loteria, decidiu voltar e inspecionar os malotes. Encontrou os cartões não enviados. Confrontou o apostador lesado, que trabalhava na SEDAI, mostrou as provas e explicou a fraude. O homem, envergonhado por também ter confiado demais, apenas lamentou. Na segunda-feira, Edson fez como Roberto Justus, anos mais tarde, no programa O Aprendiz. Olhou firme para Noral e decretou: "Você está demitido." O funcionário não discutiu, não voltou nem para receber acerto, apenas sumiu. Talvez tenha ficado envergonhado e com medo de represálias. Já quase concluindo o curso médico, a faculdade ofereceu a Edson um estágio em Santarém, no Pará. Era a chance de viver um mês de pesquisas e experiência clínica em plena Amazônia. Mas havia o dilema. Largar a loteria nas mãos de outros seria arriscado, ainda mais depois do acontecido. Edson não teve dúvidas. Decidiu implodir a loteria. Fechou as portas, encerrou o capítulo e embarcou em um avião da FAB rumo a Santarém. Pela primeira vez, colocou sua veia de empreendedor em stand-by e decidiu focar totalmente na medicina. Era como se a vida lhe dissesse que agora não era hora de jogos de azar, mas de um mergulho definitivo na vocação que sempre o moveu. Vale destacar que Edson já estava no 6º período quando iniciou sua jornada como interno no Hospital de Bom Sucesso, na clínica de pediatria. Ali, entre choros de recém-nascidos e a ansiedade de pais aflitos, teve a oportunidade de tratar crianças. O setor era chefiado por um casal, sendo ele um renomado nefrologista. Foi nesse tempo que ele testemunhou a chegada de um dos primeiros rins artificiais do Brasil. Aprendeu ainda como aluno a realizar hemodiálise, uma técnica revolucionária, mas que para nossa família chegava tarde demais.
Sempre pairava em sua mente a lembrança de Edinho, que poderia ter sobrevivido se esses recursos já existissem. Essa era a marca dolorosa que transformava cada aprendizado em um compromisso ainda mais profundo com a vida. Os estágios e aulas da Faculdade de Medicina e Cirurgia aconteciam também no Hospital Escola Gaffrey e Guinle, na Tijuca, um prédio imponente, de corredores longos, onde os futuros médicos se revezavam entre livros e emergências. Já com ares de médicos, sonhando com o CRM, Efídio e Edson estreitaram ainda mais a amizade entre eles. Efídio era o segundo mais velho da turma, perdia apenas para Edson, o vovô da sala. Não tinha família nem renda no Brasil e começou cedo a estagiar num hospital particular em Madureira, onde fazia partos. Um dia, chamou Edson e aconselhou: "Você precisa aprender a fazer um parto." E lá foi ele, de plantão, a princípio apenas como acompanhante, mas logo se viu auxiliando e até assumindo sozinho alguns partos. Foram madrugadas tensas, mas também mágicas, em que Edson testemunhou a chegada de muitas vidas ao mundo, uma escola prática que nenhuma cadeira acadêmica poderia oferecer. Os 6 anos de medicina, 1967 a 1972, foram marcados por cursos, estágios e oportunidades que Edson agarrava como quem não podia perder um só trem da vida. A formatura veio coroada com pompas, baile em um clube elegante pertencente à Associação de Funcionários da Tijuca. Edson, agora médico, desfilava orgulhoso com Rosalda ao lado. Lindaura e Afonso, já crescidos, puderam participar da festa até a madrugada. Dina, com seus 11 anos, ficou em casa. Ainda era considerada muito nova para esse rito de passagem. O baile foi de arromba, com direito à orquestra, discursos e a certeza de que ali começava uma nova era. Não pensem que só de trabalho se vivia. Sempre que havia uma brecha no calendário, a família reunida partia para Saquarema ou Ponta Negra, e aquilo virava uma aventura. Tia Régia, com seu jeito divertido, chamava a todos de Turma do Firim Fim Fim, e era mesmo, um bando de gente animada e cheia de disposição. Mamãe e tia Régia preparavam a matula, uma espécie de marmita, aquela mesma que hoje a gente critica em tempos de delivery, mas que naqueles anos era a única forma de garantir comida para um batalhão de famintos depois dos mergulhos e dos engenhosos castelos de areia. Não havia quiosques, barraquinhas, muito menos ambulantes. Camelôs, só os das praias da cidade grande. Por ali, as praias eram nativas, intocadas, e comida tinha mesmo que levar de casa. Naqueles anos, o mar de Saquarema e Ponta Negra não era só mar, era território selvagem, palco de pescadores que jogavam suas redes ao entardecer e desvendavam os segredos no vento. As ruas eram mais de areia do que de asfalto. As casas simples exalavam cheiro de peixe fresco. As crianças corriam soltas, inventando o futuro sem imaginar que um dia ele chegaria com hotéis, Wi-Fi e pranchas importadas. As ondas, as ondas, já rugiam com a mesma fúria e beleza, mas não eram ainda passarela de campeonatos mundiais. Surfistas? Eram quase visionários, desbravadores que chegavam em jipes barulhentos, dormiam em barracas na areia e tratavam o mar como um altar. Ponta Negra, com seu costão rochoso e suas águas profundas, tinha um ar de segredo guardado. À noite, o farol parecia contar histórias aos barcos distantes e as festas de São Pedro iluminavam a vila como fogueiras para espantar a solidão. E o silêncio ainda tinha espaço entre o baque das ondas e o sussurro dos ventos. Hoje, Saquarema ostenta o título de Maracanã do surf. Ondas antissolitárias agora carregam bandeiras, câmeras e transmissões ao vivo para o mundo inteiro. O que antes era poeira e simplicidade virou calçadão, quiosque gourmet, pousadas charmosas e escolas de surf para crianças. O mundo chegou trazendo Wi-Fi, streaming e campeonatos internacionais, mas o vento, esse não mudou, ainda sopra o mesmo sal e o mesmo cheiro de liberdade.
Ponta Negra, antes refúgio de pescadores, agora posa para as redes sociais. Um misto de modernidade e charme antigo. O farol continua lá, firme, apreciando a passagem do tempo e do vento forte do lugar. A região dos lagos era um convite à liberdade, mas curiosamente o coração da família batia ainda mais forte quando o destino era o sítio, na serra, em Friburgo. Eram os finais de semana mais esperados, quando íamos para o sítio do tio Borges e da tia Régia em Friburgo. A animação começava muito antes da estrada, já no encaixe impossível de gente e bagagem dentro dos carros minúsculos. Meu pai, Edson, tinha um Gordini e não sei como conseguíamos caber ali dentro. Era criança no colo, mala no pé, travesseiro atravessado e ainda sobrava espaço para a imaginação. O tio Borges ia no seu Fusca abarrotado também, e assim seguia a nossa comitiva rumo ao paraíso da serra. Friburgo, naquela época, parecia a saída de um livro ilustrado. Pela manhã, a névoa cobria as montanhas como véu de noiva, e o frio que entrava pelas frestas fazia os cafés fumegarem mais fortes, aquecendo as mãos em xícaras de porcelana. Era uma cidade de contrastes. Nas ladeiras, camponeses subiam com hortaliças e leite em latões, enquanto no centro já ecoavam os teares das fábricas de roupas íntimas que fariam de Friburgo a capital da lingerie. Poderia se intitular de Suíça brasileira, mas também profundamente Brasil, onde o frio se transformava em calor humano e turistas da capital subiam nos fins de semana em busca de fondues à luz de velas e do sotaque serrano que encantava como música. O sítio ficava a uns 8 quilômetros da cidade, estrada de terra, daqueles caminhos que sacudiam até o pensamento. E tinha um ritual bonito antes da subida. O tio Borges parava numa vendinha em Friburgo, comprava pão fresquinho, balas coloridas, doces, biscoitos e até uns pacotinhos básicos para famílias que moravam no caminho. O mais emocionante era ver a cena. As crianças do lugarejo, todas enfileiradas à beira da estrada, esperando a passagem do carro. Quando ele vinha distribuindo guloseimas, era uma festa. Parecia um Papai Noel, só que, ao invés de trenó, um Fusca café com leite. Chegando ao sítio, era outra alegria. A casa da tia Régia era simples, mas com um varandão com rede, boa para curtir uma preguiça e tirar uns cochilos. A criançada, claro, não parava. Corríamos atrás de galinhas, patos, gansos e até perus que ficavam livres no quintal. Uma cena que até hoje arranca risadas e ao mesmo tempo é lamento da lembrança de quando a tia Régia resolvia abater a galinha para o almoço. Ela se armava de coragem e na hora H a ave escapava correndo, mas por fim conseguia o feito e o resultado era uma deliciosa galinhada, às vezes um molho pardo inesquecível. Para fechar a noite, uma canja bem gorda e saborosa. Hoje, sabemos existem métodos melhores e menos dolorosos para o animal, mas os tempos eram outros, e que bom que evoluímos ao menos um pouquinho. O sítio era fértil como um pomar de sonho, caquis, laranjas, tangerinas e muitas outras frutas. No friozinho de Friburgo, tudo parecia mais saboroso. Meu pai, Edson, sempre brincava com minha mãe, Rosalda, que sofria de asma. Respira fundo, Rosalda, esse ar puro vai te fazer bem. E ela, rindo, obedecia como se fosse prescrição médica. À noite, era hora de brincar de medo. Histórias de fantasmas ganhavam vida no escuro da serra, e a gente se empilhava sob os cobertores, entre o susto e as gargalhadas. De manhã, o destino certo era a casa do caseiro, para beber garapa, caldo de cana moído na hora. Nada mais doce e energizante para começar o dia de aventuras. Minha tia, sempre na cozinha, se desdobrava em delícias. O tio Borges, por sua vez, era generosidade pura. Bancava tudo, não deixava ninguém pagar nada. Fazia questão de tratar todos como convidados de honra. Era anfitrião de coração aberto, desses que dá saudade antes mesmo de a gente ir embora.
No fundo, cada ida ao sítio era mais do que uma viagem. Era um mergulho na simplicidade, na fartura de afeto, na alegria de compartilhar. Um pedacinho de paraíso moldado por pão, doce, galinhas fugitivas e gargalhadas em família. Logo após a formatura, Edson inscreveu-se para a residência em pediatria no Hospital dos Servidores, referência da época. Estava na expectativa de ser chamado quando recebeu a dica de um colega, Eduardo Barreto Rangel. Edson, consegui residência no Souza Aguiar, ainda tem vaga. Você se interessa? E assim, com a naturalidade dos grandes encontros, Edson foi ao hospital. No momento da inscrição, apresentou sua identidade militar. Edson Nogueira Paim, capitão dentista reformado. Esse detalhe que tantas vezes o constrangia poderia ali ser uma barreira. Reformado era uma cicatriz da perseguição militar, uma lembrança de que fora um caçado político. Mas o destino gosta de virar o jogo. O diretor da clínica médica, Frederico Alberto de Azevedo Gomes, simpatizou com Edson justamente por esse passado. Talvez fosse pela disciplina entranhada, talvez por solidariedade. Perguntou: Paim, você pediu residência em outro lugar? Com sinceridade, Edson respondeu: Pedi, no Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor, em Santo Cristo. Frederico replicou: Se eu lhe conceder a residência aqui, o que acontece? Edson não hesitou. Se empenhar minha palavra com o senhor, não aceito lá. Foi o bastante. Frederico confiou, concedeu a vaga e ainda nomeou Edson chefe de todos os residentes, não só da clínica médica, dos alojamentos, do refeitório, da rotina administrativa. De vovô da faculdade a líder de residentes, Edson mostrava que maturidade também podia ser um trunfo. Na residência, atuava em 3 setores: enfermaria, repouso, onde estavam os crônicos, vítimas de AVC, tuberculose e outros males, e emergência. Ao lado do único médico fixo, Alexandre Tirreu, que ele já conhecia de longa data por ser cunhado de uma grande amiga de Rosalda, Edson aprendia, resolvia casos e conquistava respeito. Antes mesmo de concluir a residência, foi nomeado médico clínico no estado da Guanabara. Era 1974. O estado, criado em 1960, quando a capital federal foi transferida para Brasília, transformaram o município do Rio de Janeiro em unidade federativa independente, com Niterói como capital do estado do Rio. Em 1975, haveria a fusão. Guanabara e Rio de Janeiro se tornariam um só estado, com a capital definitivamente na Cidade Maravilhosa. Edson viveu esse marco de dentro da história como protagonista. Conquistou o CRM em tempo recorde e já estava de jaleco, tendo contato com grandes nomes da medicina, entre eles o ilustre Dr. Niemeyer. O dia a dia dos atendimentos era intenso. Entre consultas, plantões e emergências, Edson se deparava com situações dramáticas. Muitas vezes constatava óbitos de pacientes que chegavam sem vida. Até hoje, ele recorda a frieza burocrática das certidões. Quando chegou ao hospital, já era cadáver. Carimbo, assinatura e pronto. Era a realidade nua e crua de quem lidava diariamente com a linha tênue entre a vida e a morte. No meio dessa rotina, surgiu um curso inovador sobre prevenção de acidentes de trânsito. O médico palestrante, especialista apaixonado pela causa, levava os alunos à própria Avenida Brasil, palco do maior número de acidentes do Rio. Ali, explicava os riscos, as estatísticas e já defendia, nos anos 1970, o uso do cinto de segurança, quando ninguém sequer sabia que ele existia e sua importância. O encerramento do curso foi celebrado com um jantar no famoso Mirante Belvedere, na Serra do Rio de Janeiro. O restaurante, construído para coincidir com a inauguração da BR-040, depois Presidente Dutra, tinha vista deslumbrante e até um playground inovador para as crianças. Chamava-se The Disco. O lugar, porém, acabou caindo no esquecimento quando a via se tornou mão única, reduzindo o movimento. Mas, naquele tempo, ainda brilhava como ponto de parada elegante. Eu me lembro muito desse jantar porque meu pai sempre queria que aproveitássemos qualquer evento festivo e me levou.
O preço foi alto. Tive que ir escutando, empolgado, dissertar sobre todos os conhecimentos aprendidos no curso, transformando o trajeto em verdadeira lição de vida. Eu quase pedi um diploma também, mas valeu o aprendizado e a comida que estava divina. Não era todos os dias que aparecia uma boquinha livre desse porte. Para Edson, era mais um conhecimento adquirido entre a medicina e a vida, entre a família e os sonhos, sempre no compasso da inquietude que o movia. O seu amigo de faculdade Efídio, sempre solidário, arrumou para ele um plantão no Hospital Evangélico, em Duque de Caxias, na subida da Serra de Petrópolis. O hospital era uma verdadeira porta aberta para todas as dores do mundo. Crianças febris, gestantes aflitas, idosos sem ar, acidentados, baleados, queimados, tudo desaguava ali. O plantão era pesado, mas havia uma esperança de retorno. Pena que esse retorno nunca vinha. Os pastores, gestores do hospital, não pagavam aos médicos. Muitos, para não saírem de mãos abandando, levavam o que podiam como pagamento. Um estetoscópio, um aparelho de pressão, um bisturi. Edson, recém-formado, não se deixou corromper pela lógica do ressarcimento para compensar o pagamento. Ficou pouco tempo. Não ia trabalhar de graça, mas também não iria depredar o hospital. Foi então que surgiu o Dr. Amadeu. Mais um Amadeu na vida de Edson, como se esse nome tivesse sua marca registrada em sua trajetória trabalhista. Esse doutor, no cargo de diretor e sócio da CEMEG, Serviço Médico do Estado da Guanabara, ofereceu-lhe uma nova experiência, ser médico contratado para assistência a empresas. De repente, Edson, que até então havia trabalhado em hospitais públicos, cheios de corredores frios e lençóis gastos, falta de pessoal, medicação e muito trampo, se viu atendendo em um consultório elegante na rua São José, no coração do Rio. Ali, passava a mão em prontuários de funcionários do Banco do Brasil, da White Martins e outros tantos, no ar-condicionado e com poltronas macias. Era médico do trabalho, médico diarista, conciliando os turnos do Souza Aguiar com essa nova experiência. Não demorou para surgir outro convite, desta vez irrecusável. Assumir como médico no posto de assistência médica, PAN, da rua São Francisco Xavier. Pagava melhor, tinha estabilidade e o mais importante, era um emprego federal. Enquanto a vida profissional ganhava corpo, a vida pessoal seguia animada. Morávamos na Rua do Riachuelo, num edifício chamado São Jorge. O playground era, na prática, apenas um pátio de cimento, mas, para as crianças e jovens, era o palco de muitas aventuras e disputas acirradas em campeonatos de vôlei e futebol, que acabavam na padaria da esquina, onde o perdedor pagava Coca-Cola litro ou uma KS para cada vencedor. Fios improvisados sustentavam a rede e os jogos iam até o horário de o zelador do prédio, o senhor Severino, chegar balançando o molho de chaves, dizendo que fechou. Era uma lamentação só e 1000 pedidos de mais uns minutinhos, por favor. Mas ele não dava colher de chá e botava a turminha para correr. A rotina da garotada era intensa, mas eis que o novo personagem entra em cena, o síndico vigente e com intenções de se reeleger. Um homem de grandes projetos, ou grandes caprichos. Fez inúmeras obras desnecessárias e, por fim, anunciou que iria fechar nosso play, transformando-o em sala de reuniões. As crianças e jovens se revoltaram. Não era apenas um pátio, era nosso Maracanã, nossa Disneylândia, nossos momentos mais preciosos do dia, onde rolavam brincadeiras, piqueniques, jogos e paqueras. Começamos a protestar, mas os adultos não estavam tão mobilizados quanto os jovens. Ninguém queria se meter em política condominial. Foi então que decidimos apelar para o único adulto que poderia nos defender, Edson, nosso chapolim colorado. Reunimos os pequenos e adolescentes e apresentamos o caso, com direito à narrativa com apelo emocional e até uma denúncia. O síndico havia mandado cobrir com madeira a imagem de São Jorge, padroeiro do prédio, por ser de religião diferente. Edson, com a vida corrida, não queria assumir mais uma função, mas Rosalda, indignada, também ajudou a convencê-lo.
Edson, esses abusos de poder não podem continuar acontecendo. E as crianças têm o direito ao espaço deles. Você tem que aceitar a candidatura. Como resistir aos apelos de sua esposa cheia de argumentos e de um bando de crianças pedindo justiça? Aceitou, mas impôs condições para a garotada. 1. Antes, tentaria encontrar um outro candidato. 2. Caso ninguém estivesse disposto a assumir, conversariam com todos os moradores para saber se iriam apoiar sua candidatura. 3. Fariam um documento com as reivindicações para seu mandato de 1 ano. E assim aconteceu. Edson foi eleito com facilidade. O síndico deposto, derrotado, mudou-se logo depois. Diziam as más línguas que vivia desviando o dinheiro do condomínio e, sem a mamata, não conseguiu sustentar o estilo de vida. Acho que São Jorge nos ajudou, em agradecimento por ser colocado de volta ao seu lugar de origem. Crenças à parte, acreditem ou não, o nome do edifício era São Jorge e justificava a imagem do santo no hall de entrada do prédio. E os incomodados que se mudem. E mudaram. Edson exerceu o cargo com firmeza, mas instituiu um sistema inovador. Não se envolveria com dinheiro, nem receberia, nem pagaria contas. Essa função ficou a cargo do zelador, o velho Severino, figura de confiança. Edson cuidaria apenas das decisões gerais. Na prática, foi precursor de um tipo de gestão comum nos dias atuais: terceirizar a gestão financeira para um escritório, mantendo o síndico como responsável legal e fiscalizador, visionário até no condomínio. A vitória foi comemorada com festa. A garotada, claro, foi a maior beneficiada. Além da manutenção do play, conquistaram mesa de ping-pong, pebolim e novas bolas de vôlei e futebol. Afinal, as perdas eram constantes porque viviam sendo isoladas para os condomínios vizinhos, sem devolução. Essa nova experiência acrescentou a Edson mais um título ao currículo: médico, pesquisador, empreendedor e agora também síndico defensor dos direitos das crianças. Num domingo, após um gostoso almoço, Flavinha se sentou perto de seu avô e ele começou a contar sua trajetória profissional. A neta, vendo a sua memória precisa e a oratória cheia de detalhes, teve curiosidade de saber quando ele começou a lecionar na UF. Ele, todo empolgado, não respondeu de pronto. Fez uma narrativa detalhada e precisa dos fatos desde o início. Detalhou a ela que por volta de 1974, ele já com seus 46 anos, formado e aparentemente satisfeito com a rotina de plantões, vivia uma vida cheia de compromissos, mas também de sonhos. Confidenciou à neta que, conversando com a avó dela, Rosalda, num fim de tarde, novas reviravoltas aconteceram e outra porta se abriu em seu caminho. Rosalda confidenciou a ele que tinha a intenção de prestar concurso para uma vaga de livre docência na Universidade Federal Fluminense, UFF. O tema de sua tese seria assistência materno-infantil. Edson, sempre animado e parceiro, não só a apoiou, como se empolgou. Rosalda, isso será ótimo para sua carreira e eu acho que posso fazer também. O que acha? E ela, sem pensar 2 vezes, respondeu com um sorriso cúmplice: Claro que pode, vamos fazer juntos, eu te ajudo. Explicou para Flavinha que, na época, a livre docência correspondia ao título de doutor. Mestrados ainda eram raros, doutorados quase inexistentes. A exigência era ter 5 anos de formado, e ele só tinha 2 em medicina. Mas havia um detalhe esquecido no fundo da gaveta: seu diploma de odontologia, conquistado muitos anos antes. O título de dentista, que ele acreditava já ter deixado para trás, serviria agora de ponte. Ele mesmo se intitulava oportunista nesse episódio, daqueles que não deixam chance escapar. Foi aí que relatou um detalhe interessante. Ao analisar os temas para desenvolver sua tese, decidiu usar os conhecimentos daquele curso de prevenção de acidente de trânsito que o encantara pelo caráter profilático da medicina. Ele atendia diariamente em seus plantões inúmeros casos graves, vítimas de fatalidades no volante. Por esse motivo, o título de sua tese foi original e ousado:
uma profiláxia do acidente de trânsito, defendida no Departamento de Saúde da Comunidade da UFF. Fez sua dissertação com a ajuda preciosa de Rosalda, jamais experiente em trabalhos acadêmicos e metodologia científica. Foi aprovado com distinção, ficando apto a concorrer à vaga de professor. A narrativa estava boa e ele foi se empolgando e relembrando os detalhes. Confidenciou que o tempo foi passando e tempos depois surgiu o concurso para professor auxiliar de ensino na UFF. Ele se inscreveu pela odontologia, acreditando que teria mais pontos em títulos nessa área. Foi aprovado em primeiro lugar. Mas a vida adora dar rasteiras, que no fundo são empurrões para frente. No dia da posse, o professor Suélio, do departamento multiprofissional, perguntou: "Você é médico também, não é? Porque havia outro dentista classificado, mas só existe uma vaga. Você, que ficou em primeiro lugar, poderia ceder sua vaga na odontologia para ele e assumir a vaga em medicina?" Era tudo o que Edson queria, mas não ousara tentar. Respondeu de imediato: "Claro que aceito." Assim, o acaso o empurrou exatamente para onde ele desejava estar, o magistério superior em medicina. Um oportunismo do bem. Falou empolgado com a neta. Flavinha, você não queria saber como me tornei professor universitário? Está aí minha caminhada." Ela ainda quis saber sobre a aposentadoria e outros detalhes. Ele relatou, com riqueza de detalhes e empolgação, que ficou até se aposentar em 1998, com 70 anos. Vamos agora aos detalhes da sua vida no magistério superior. A livre docência na UFF exigia 12 horas semanais, em 3 turnos de 4 horas. Mas Edson já conciliava o Souza Aguiar e o PAM, Posto de Assistência Médica, da Rua São Francisco Xavier. O quebra-cabeça de horários parecia impossível. A solução foi engenhosa. Pediu à chefia da Previdência a troca do regime de diárias por plantões de 24 horas. Foi então transferido para o PAN de Irajá, onde era regime de plantão de 24 horas, uma carga frenética e insana, mas que lhe permitia permanecer nos 3 empregos. No PAN de Irajá, o trabalho era intenso, especialmente à noite. A unidade recebia inúmeros baleados e acidentados graves. Muitas vezes os feridos chegavam armados e a equipe precisava guardar o trabuco e registrar a ocorrência policial. Era a realidade nua e crua da medicina de emergência nos subúrbios cariocas dos anos 1970. E nesse ambiente de correria, nasceram casos curiosos que ficaram guardados na memória. Seguem as curiosidades de alguns desses plantões. Caso 1. O parto na ambulância. Chamado para socorrer uma mulher em trabalho de parto, Edson seguiu a intuição. Mandou a auxiliar de enfermagem para a frente da ambulância, ao lado do motorista, e ficou atrás com a gestante. Não deu outra. A criança nasceu no trajeto. Quando abriram as portas no hospital, Edson já estava com o bebê nos braços, vitorioso como se tivesse marcado um gol no Maracanã. Caso 2. O almoço interrompido. Quase amanhecendo, recebeu um boletim de chamada. Mandou a equipe preparar a saída imediata. O motorista e a auxiliar reclamaram. "Doutor, mas o almoço está na mesa. O senhor não vai almoçar?" Edson foi categórico. "Não almoço com boletim na mão. Vamos agora." Diga-se de passagem, o exército lhe deixou de herança esse tom autoritário e voz de comando. Subiram 4 andares de escada e encontraram a família cabisbaixa. O paciente falecera logo após o chamado. O óbito foi constatado. Voltou pensativo. Se tivesse decidido almoçar antes de ir e demorado a chegar para prestar socorro, talvez carregasse para sempre a culpa do atraso. Caso 3. O pós-trauma sem sirene. Certo dia, atendeu uma jovem que havia caído do 4º andar com múltiplos traumas, mas viva. Colocaram-na na ambulância, mas a sirene estava quebrada. Edson improvisou. Batia nas portas e gritava pela janela para os carros abrirem passagem. Chegaram ao hospital de traumatologia e dias depois recebeu a notícia. A paciente sobreviveu. Esse era o cotidiano frenético de Edson.
correr contra o tempo, equilibrando-se entre a livre docência, os plantões intermináveis e a família. Salvar vidas e perder algumas no caminho. A medicina é mesmo uma profissão de fé e coragem, uma verdadeira luta contra o tempo. Naquela fase de vida, Edson parecia já ter conquistado quase tudo: a medicina, o magistério, a estabilidade dos plantões, a admiração dos colegas, e tudo transcorria aparentemente em calmaria. Parecia que nada de surpreendente poderia acontecer, mas sua trajetória de vida é sempre repleta de reviravoltas incríveis. Dessa vez, não seria diferente. Um presente inesperado chegaria em breve, e não era apenas para ele, mas para toda a família. O amigo mais íntimo da faculdade, Egídio, o boliviano que lhe ensinara a fazer partos nas madrugadas de Madureira e o levara para os desafios no Hospital dos Pastores, continuava presente. Frequentava a casa com a constância de quem já era da família. Sem parentes no Brasil, encontrou em Edson e Rosalda o abraço de irmãos. Agora, já haviam voltado a morar em Niterói, no mesmo prédio do terraço, pois a vida de professores exigia proximidade da Universidade Federal Fluminense. Edson e Rosalda já dividiam as honras do magistério, equilibrando turmas, pesquisas e a rotina pesada. Vou fazer um pequeno devaneio para falar desse terraço na rua Evilásio Silva, no bairro do Fonseca, onde moramos quando éramos pequenos. Aos nossos olhos infantis parecia imenso. Ali, antes cenário de piscinas improvisadas e campo de futebol, e com essa volta anos depois, transformou-se na mais animada pista de dança da juventude de Afonso, Lindaura, Dina e sua legião de amigos da redondeza. Nos fins de semana, as lâmpadas amarelas eram trocadas por versões vermelhas, verdes e azuis, que faziam o lugar parecer a boate mais chique do bairro, pelo menos na imaginação da turma. A trilha sonora vinha do famoso hi-fi, aquele som high-tech que hoje faria rir qualquer DJ, mas que na época parecia coisa de outro mundo. O cardápio era outro espetáculo à parte. A famosa batida de leite condensado era preparada escondido, para que não fossem descobertos, e quando eram flagrados, diziam que estavam fazendo docinhos para a festa. E havia ainda o espetinho mais controverso da história: salsicha, cenoura, queijo e azeitona. Chamavam de sacanagem. Ninguém sabia se o nome vinha da mistura esquisita ou do atrevimento de servir aquilo como petisco de festa. Mas os bailinhos não eram o único evento cultural. Havia também o jornalzinho da turma, com reportagens exclusivas sobre tudo o que acontecia na galera. A repórter investigativa? Dina, é claro, sempre com um ouvido atrás da porta e a caneta pronta, talvez já ensaiando a possibilidade de virar cronista ou, pelo menos, tentar. Estávamos no ano de 1974. Copa do Mundo sendo anunciada aos 4 cantos, e Dona Rosalda, mulher à frente do tempo e entusiasta de qualquer novidade e modernidade, decidiu comprar, a perder de vista, em prestações infinitas, a primeira TV colorida da rua. O aparelho ficou mais famoso que Pelé, que nem estava mais naquele Mundial. Para garantir lugar na sala, a molecada chegava 4 horas antes do jogo e guardava seu lugar. Era uma invasão digna de estádio. Meus pais, com seus papéis, pesquisas e trabalhos de alunos, nem tomavam conhecimento da farra. De vez em quando, meu pai achava um amigo nosso que gostava de papo e logo virava um discurso sobre política ou uma aula sobre saúde. Assim, o terraço foi palco de danças ao som de Pink Floyd, Michael Jackson, Donna Summer e tantos outros. Muitas paqueras, petiscos duvidosos e Copa do Mundo em cores. Hoje, passados mais de 50 anos, quando essa turma se reencontra, as risadas são tantas que até o espetinho de cenoura, o beijo mal dado e a fossa amorosa parecem ter se transformado em boas lembranças. Foi nesse mesmo terraço, onde os jovens improvisavam suas festas, que os amigos Edson e Efídio, olhando a cidade ao entardecer, conversaram profundamente. Efídio abriu o coração. Estava em apuros. Sua namorada, moça de família tradicional de Volta Redonda, estava grávida. O problema é que os pais dela ainda não sabiam da gestação. E para piorar, a pequena estava com pressa de vir ao mundo e nasceu pré-termo. 7 meses de gestação apenas e a situação virou urgência.
Efídio, aflito, recorreu ao amigo. Edson, como de costume, não tomou decisão sozinho. Reuniu a família numa de suas famosas assembleias domésticas, onde todos, pequenos e grandes, tinham direito à voz e ao voto. Falou sério, mas com um sorriso maroto, talvez prevendo o alvoroço que a notícia iria causar. Eu quero saber se vocês querem uma bebezinha por um tempo. Não deu nem tempo de respirar. Todos em coro gritaram: Queremos! E Edson, usando do poder de chefe da tropa, impôs a condição. Mas vocês vão ter que ajudar sua mãe a cuidar dela, porque Rosalda trabalha muito e vai precisar da colaboração de todos. E como num pacto, as crianças gritaram novamente: Nós vamos ajudar a mamãe! Oba! Quase como um interrogatório, encheram ele de perguntas. Como ela era, que dia iria chegar, qual a idade. Muita ansiedade e expectativa rolavam no ar, além de uma alegria e ansiedade pela chegada da nova integrante da família. Assim, no dia 4 de março, ela atravessou a ponte Rio-Niterói nos primeiros minutos após ser inaugurada, com apenas 16 dias de vida. Frágil e pequenina, chegou ao seio da nossa família a encantadora Danusa. Prematura de 7 meses, com olhos de jabuticaba puxadinhos como os do pai, cabelinho preto como os da Branca de Neve, mas com a pele morena que lhe dava um charme todo especial. Uma beleza singela e exótica ao mesmo tempo. Foi amor à primeira vista. Bastou pousar o olhar sobre aquela bonequinha viva para que todos se apaixonassem. Não havia quarto preparado, berço e nem enxoval. O improviso entrou em cena com a mesma naturalidade das histórias de Edson. O berço da pequena foi um gavetão enorme do móvel de Rosalda, forrado com mantas e cobertas até ficar bem fofinho e confortável. Um ninho aconchegante e quentinho para abrigar a nova integrante da família. Naquele espaço simples, a prematura de 7 meses dormia serena, cercada de olhares atentos e corações apaixonados. O tempo passou e a bonequinha cresceu. Hoje, passadas mais de 5 décadas, Danusa já é adulta, mas o laço forjado naquele início de vida permanece indestrutível. O amor que nasceu no improviso de um gavetão só aumentou, tornando-se uma das maiores heranças afetivas da família Paim. Com esse desfecho, Edson e Rosalda reafirmavam sua essência, a de um casal generoso, acolhedor e sempre aberto ao inesperado, capaz de transformar dificuldades em dádivas e de acolher o mundo inteiro dentro de casa se fosse preciso. Estava tudo às mil maravilhas. A família havia aumentado com uma nova integrante, mas de tempos em tempos o espírito empreendedor de meu pai voltava a rondar em sua mente. Vou detalhar um acontecimento, por conta dessa ousadia, que mais parece com aqueles causos da infância do meu pai. Mas nesse, eu, Dina, sou a protagonista. Vamos à explanação. Pode parecer presunção da minha parte, e talvez até seja, afinal, sou filha do homem, mas não posso deixar de enfatizar a tacada de mestre que dei aos 15 anos. Um golpe de sorte digno de filme, com direito a salões de festa, construtora falida e um final tão inesperado que até meu pai, conhecedor das leis, morreu de rir e de alegria com essa história. Tudo começou com o meu sonho de debutante. Eu, Dina, festeira de carteirinha, queria uma festa de 15 anos que fosse o acontecimento da temporada. Mas havia um pequeno detalhe. O apartamento de cobertura onde morávamos tinha um terraço que, embora excelente para secar roupa e assar churrasco, não comportava nem a metade da pista de dança que eu imaginava. Foi então que os meus neurônios começaram a confabular e buscar uma saída. Meu pai, com a ousadia que lhe era peculiar, havia comprado um apartamento ainda na planta, situado na esquina da praia de Caraí com a Miguel de Frias, ao lado da reitoria da UFF, ponto nobre e cobiçadíssimo de Niterói. Um empreendimento grandioso e imponente, com 5 blocos e nome pomposo Santos Apóstolos. Ele logo escolheu o mais espaçoso, com 4 quartos. Afinal, família grande precisava de espaço para sonhos e netos futuros. Quando a obra ficou quase pronta, meus pais esperavam apenas o famoso chamado para pagar a parcela da entrega das chaves
e finalmente se mudarem. E foi numa dessas visitas à obra que meus olhos brilharam. O condomínio tinha não um, mas 2 salões de festas novinhos em folha, perfeitos para a minha tão idealizada festa com muito som. Só havia um problema. A construtora ainda não havia liberado as chaves. Mas a inquietude adolescente não conhece burocracia. Comecei a atormentar meus pais até que eles, talvez para preservar a sanidade, disseram: então, vai lá você, Dina, leva sua irmã, fala com o escritório, vê se resolvem esse negócio. E lá fui eu, com minha irmã a tiracolo, que tinha mais lábia que eu para convencer as pessoas. Chegamos lá com cara de por favor e explicamos a situação. Queremos só usar o salão para a festa. Prometemos devolver a chave na segunda-feira, tudinho certo. Acredite se quiser, o pessoal da construtora não só entendeu, como entregou a chave. Emprestaram não só a chave do salão, mas também a do apartamento, para guardarmos o som, as luzes e os quitutes antes e depois da festa. Foi tudo acertado sem assinatura, sem contrato, somente apalavrado por 2 meninas, em confiança. Chave na sexta, devolução na segunda. E assim, com a bênção da construtora e a empolgação da juventude, a festa aconteceu. Que festa! Música, jogo de luz e muita paquera. Não teve valsa nem esses rituais, mas foi do jeitinho que eu idealizei. Na segunda-feira, cumprindo a palavra empenhada, eu e Lindaura fomos devolver a chave. Só que, surpresa das surpresas, o escritório estava fechado, não por atraso, mas por falência. A construtora havia quebrado no fim de semana, assim, de repente, deixando dezenas de futuros moradores com cara de quem perdeu o bonde. Teve repercussão na mídia e muita confusão entre os proprietários. Meu pai, que conhecia a lei melhor que muito advogado, fez o que tinha de ser feito, depósito em juízo e pronto. Como estávamos com a chave, nos mudamos antes que alguém inventasse uma reviravolta. Se não fosse a ousadia da festa, teríamos esperado sabe-se lá quanto tempo para morar no apartamento. Não me lembro quantos anos depois, outra empresa assumiu, as contas foram acertadas e tudo terminou bem, mas meu pai sempre fazia piada da situação. Minha filha é a única pessoa na face da terra que faz uma festa e de brinde ganha um apartamento. Claro, não ganhamos nada, foi tudo pago religiosamente, mas sem aquela chave emprestada, ficaríamos anos na fila da burocracia. E assim, sem querer, virei protagonista de uma história digna de crônica, a debutante que transformou a festa em contrato de posse. Esse aniversário inusitado aconteceu em 1976, ao mesmo tempo em que a vida trouxe um outro marco luminoso para a família, o casamento de Lindaura com Marco Varela. O início desse romance parecia coisa de roteiro juvenil. Vamos de momento flashback. O início desse affair começou quando ambos tinham apenas 14 anos. Eles se encontraram naquele lendário play do Edifício São Jorge, na Rua do Riachuelo, onde rolavam paqueras, jogos e amizades, e que, entre uma jogada e um papo, tornou-se palco da primeira faísca entre os dois. Temos que acreditar que o Cupido deu uma mãozinha. Em 1972, Marco, levado por amigos, passou a frequentar o play. A mãe, Dona Aparecida, buscava um apartamento e, convencida pelo entusiasmo do filho, comprou uma unidade no 3º andar. O prédio, que já era cenário de encontros juvenis, agora se tornava casa. E foi numa dessas tardes de música, dança e conversas no terraço da vizinha e amiga Teresa que rolou uma dança, uma paquera e, enfim, um beijo. Logo em seguida, Lindaura e Marco começaram a namorar. Mas, como toda história de amor tem reviravoltas e precisa passar por muitas provações, em 1973 veio a distância. A família Paim retornou para Niterói e, sem ponte para encurtar os caminhos, com apenas 15 anos e nenhuma autonomia, decidiram terminar. A Ponte Rio-Niterói, obra de engenharia monumental que enfrentava as correntes da Bahia e a força dos ventos durante sua construção, só seria inaugurada em 1974. A travessia era mareada e flutuante pela barca Rio-Niterói. Um desafio e muito perrengue para o amor adolescente. O fio, no entanto, não se rompeu.
Em 1975, Edson, de plantão, pediu a Lindaura que resolvesse um pagamento na Telerjá de Copacabana. Ela atravessou a Bahia e, talvez já com segundas intenções, decidiu fazer uma visita à sua tia Régia. Lá, esbarrou com Marco, que morava lá desde os áureos tempos de adolescência. O reencontro acendeu a velha chama. Ele se ofereceu para acompanhá-la, e entre o compromisso resolvido e uma ida ao cinema, o namoro foi reatado, agora com a ponte como cúmplice dos encontros. No ano seguinte, maio de 1976, o casamento enfim aconteceu, com direito à marcha nupcial na igreja do Ingá e brinde dos noivos. E, exatamente 364 dias depois, nascia Luiz Eduardo, o primeiro filho do casal. A chegada desse novo membro trouxe um novo título para Edson, talvez o mais nobre e desejado de todos, o de avô. Uma conquista que não exige diplomas, concursos ou patentes, apenas a entrega absoluta de amor e presença. Nessa altura do campeonato, estava formada a dupla dinâmica. Danusa, que reinava absoluta por 3 longos anos, agora dividia o trono com um companheiro de aventuras, seu sobrinho, e Edson, que atravessara salas de aula, hospitais, magistério, eleição de síndico, empreendedorismos, mudanças de planos e de casa, bilhetes da sorte, além de muitas reviravoltas e manobras do destino, descobria que a maior vitória não estava em medalhas ou cargos, mas na continuidade de um legado feito de afeto. Com esse título de honra e louvor, encerro essa década e meio século de vida com o milagre da renovação da vida através das novas gerações. A vida, que tantas vezes pareceu um campo de batalha, também tem momentos de pura celebração e milagres. Se na década anterior perdemos um ente querido, nesta ganhamos 2. Não se substitui uma vida com outra, mas podemos agradecer e celebrar esse divino milagre de renovação. O improvável é sempre um convidado bem-vindo quando o lar é feito de coragem e afeto. Fim da década. Continua. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal.